Vamos seguir aqui, então. Vocês olharam, então, o vídeo? Alguém deu uma sapeada? A Silvia já vi que deu uma sapeada, Michela também. Eu não assisti o vídeo de novo, não. Não deu Também tempo. Também não. Então, Gente, então, dar tá aula bom. por online dá muito mais trabalho. Você tem que editar vídeo, tirar uma coisa, pôr outra coisa. Nossa, é o dia inteiro fazendo. Concordo. Bom, o Drive está funcionando, né, como eu falei lá no grupo, então eu coloquei algumas coisas. Você viu, Cássia, a variação que eu tinha pensado lá do Adomuca com a cadeira? Né, um pouco aquilo, coloquei lá a fotinho lá no Drive. Eu vi, depois eu fui praticar ela também. Eu percebi que naquela foto, a minha coluna tem uma tração diferente de quando a gente coloca a cadeira na região das virilhas frontais. Sei. Para liberar a minha lombar, aquela que eu te mandei ficou melhor para mim. Sei, entendi. Você travou ela na parede, né? Sim. Para mim ficou e aí ótimo. Você consegue ajustar e puxar, né? Sim. A outra eu sinto que assim, como a gente tem as mãos altas assim no bloquinho, ela, não sei, para mim ela dá um contínuo assim, né, de alongar e aos pouquinhos vai andando com o bloquinho à frente. Lu, onde estão essas imagens? Você colocou no Drive? Porque eu só estou olhando as que eu tinha já subido. Está no texto. Eu comecei a colocar no texto, inclusive eu coloquei mais um comentário também a respeito da tradução, que eu acho que a gente vai chegar ainda nessa postura, mas aí a hora que for a gente comenta. Agora eu vi. Tá. Legal. Então a Cássia comanda aí, porque a gente vai voltar a ler, então. Vamos começar a partir do Ardha Uttanasana, né? Então a gente seguiu do Adho Mukha Svanasana. Sabe o que eu queria falar? Ficou a Neuci tinha levantado o tema, né? Ainda no Adho Mukha, a respeito daquela frase que é assim: a pele do tronco posterior deve se afastar ligeiramente das costelas. Todo mundo conseguiu entrar em contato com essa frase, assim, ou temos dúvidas ainda? Alguém tem dúvida? Não, a dúvida era minha, porque eu que li essa parte, e aí eu fiquei com essa dúvida, porque, enfim, para mim é sempre a ação de meio conter as costelas, né, frontais, sempre é uma ação que eu tenho que observar, né, porque, enfim, por conta do meu jeito, do meu corpo. Sim. Então, a minha dúvida era talvez mais de linguagem, entendeu? E aí, depois que a Neuci falou e você também falou, eu entendi que, ou seja, é a coisa da compactação e do alongamento ao mesmo tempo. Quer dizer, eu não posso deixar nem cair para frente, que é a minha tendência, e nem também, ao recolher, deixar a ação, tipo, overact atrás, tá certo? Então, eu acho que eu entendi desse jeito. Para a gente tentar entender essa expressão, tá? Juntar as palmas das mãos, assim, ó, e pressiona uma contra a outra. Faz isso. Eu não estou vendo, né, todo mundo, mas vamos entender que a gente está pressionando. Então, pressiona forte mesmo, pressiona forte. Então, tá tudo indo na direção do centro, né? A pele está indo na direção do osso, né? E um osso na direção do outro osso, aqui, de uma palma na direção da outra. Tá? Então, ela está empurrando. Agora, mantém o contato da palma, mas afasta a pele dos ossos. Vê se agora faz sentido
essa expressão. Então, ela não existe mais um espremer assim da palma, ganha uma suavidade agora, tanto na pele da palma quanto no dorso da mão. Na hora que você está empurrando, tudo está indo, né? A pele está indo na direção do osso. Né? Dá uma relaxada, mantém a palma da mão unida, mas relaxando como se a pele afastasse do osso. Ou seja, tem uma ação, mas não tem uma pressão, né? Como no início, né? No início você falou para a gente fazer uma pressão um contra o outro. Quando você tira a pressão, continua a ação, mas sem a pressão, né? O que eu quero que a gente consiga separar a sensação da pele com o que está acontecendo com o músculo, com o que está acontecendo com o osso. Então, assim, na hora que a gente espreme uma mão contra a outra, tudo vai junto, tudo vai na mesma direção. Na hora que a gente dá uma aliviada, tem o contato da pele, mas a pele posterior para de empurrar o osso da mão e aparece um espacinho. É disso que são essas ideias que vão permear, né, na hora que tem essa frase. A pele do tronco posterior deve afastar ligeiramente das costelas. Então, é isso. A pele não gruda no osso empurrando, nem o osso empurrando a pele. Né? Ela tem que ter um espaço que respira entre a pele e o osso. Sutil, né? Sutil. Mas não sei se dá para fazer alguma relação assim com... Tá, foi isso que eu pensei da outra reunião. E a tradução lá, né, que eu coloquei no Drive, então eu acho que fica mais... eu fui procurar a versão em inglês e realmente, assim, a versão em inglês fica muito mais claro que ela está falando de uma extensão da coluna, né, e ao mesmo tempo uma postura de flexão. Para mim, essa seria uma tradução melhor, mas só para a gente entender, né? Legal. Vamos começar a voltar para o texto, então. Ardha Uttanasana. Vamos... sei lá quem começa aí. Eu posso começar. Ah, tá bom. Então, cada um se nomeia aí. Aí você lê essa postura, então. Mi, por favor. Tá. Ardha Uttanasana, meia postura do alongamento intenso. A partir da postura anterior, caminhe à frente até que as pernas estejam perpendiculares ao chão. Entrelace os braços em Baddha Hastasana sobre o assento da cadeira e repouse a testa sobre os antebraços. Relaxe a parte posterior da cabeça, cérebro, em direção à testa. Estenda os joelhos completamente para firmar as coxas. Quanto mais as coxas estiverem firmes, menor será qualquer desconforto nos isquios tibiais, figura 5A. Se os isquios tibiais e os quadris são muito rígidos, remova a corda e coloque as nádegas contra a parede, com os pés a uma distância de 30 a 60 centímetros dela. Alargue um pouco mais a distância entre os pés e gire os dedos mais para dentro. Adicione 1 ou 2 posters sobre o assento da cadeira, figura 5B. Leve a respiração normal à parte posterior do tronco, pulmões. Permaneça por 1 a 5 minutos. Esta postura alonga a coluna vertebral, contribuindo para o equilíbrio do sistema nervoso central e acalma a mente. Legal.
Então, acho que informação importante que consta aqui, ela dá essa dica a respeito do isquiotibial, né? Então, se você tem se você está só empurrando o joelho para trás, aí que começa a acontecer aqueles desconfortos, né? Assim, doer atrás do joelho, né? Alguma coisa que pode estar desequilibrado lá atrás, né? Então, quanto mais você fizer a ação de sugar a patela e firmar a coxa frontal, menor o desconforto no isquiotibial, né? Me dá uma sensação que a gente vai mesmo no alongamento do músculo e não no estiramento das articulações, né? Assim, a pressão da coxa frontal, né? Assim, dessa firmeza, dessa estabilidade da musculatura da frente, vai dar também um tônus aí atrás e o músculo vai ser alongado e não a articulação que vai ser forçada para trás, né? O joelho e o quadril. Eu acho que essa é uma informação legal, assim, para a gente ter. Mais alguém quer falar alguma coisa dessa postura especificamente? Leve a respiração normal, né, para o tronco. Parte posterior. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma anotação aqui no outro livro da Lois. Posso perguntar, Lu? Claro, vai falando aí. Eu estava estudando Ardha Uttanasana na parede, né? E procurando aprofundar nas ações. Aí tem um comando que é você recolher o abdômen para não colapsar, para não pendurar na lombar. É isso mesmo? Então, eu entendo de uma outra forma. Você leu aonde isso? Eu estava procurando mais em tutoriais, agora vi em uma videoaula, porque eu não ficou mesmo, assim, que fazer no Ardha Uttanasana. Tá. O que eu entendo é assim, Michela, é bem diferente a gente falar de... Qual que é a frase que você falou? Levar o abdômen para dentro? Como é que você usou essa expressão? Recolher o abdômen. Recolher o abdômen. Eu acho que assim, recolher o abdômen gera uma ação muscular de contrair o abdômen. Em Iyengar Yoga, a gente não usa essa expressão e procura nunca criar tensão no abdômen. O abdômen entra por consequência do alongamento da coluna. Deixa eu ver se eu acho essa expressão aqui da Lois. É assim. Essa talvez seja uma hora boa de... Você vai testar na hora que você estiver praticando mesmo. Se a coluna tá... Vou tentar fazer aqui com a minha mão, tá? Aquilo lá que a Silvia falou, né? Ou você pendura, né? Aí a barriga fica pendurada, né? E a dorsal tá, né? A lombar tá afundada aqui, né? Ou a pessoa é muito rígida e faz o contrário, né? Faz um calombinho na coluna e mesmo assim a gente não sente a ação no abdômen. O ideal é estender completamente, né? Então você vai levar a coxa lá para trás, você vai criar uma tração nessa região da lombar. E quanto mais longo tiver a coluna, o abdômen recolhe. Ele vai fazer essa curvinha aqui por consequência e não por contração. É como se você sentisse um vácuo. Se você fez a postura certinha, você vai sentir como se o abdômen é sugado para dentro e não você faz uma ação de recolher. Ele é sugado, ele não tem uma ação de fora para dentro e para fora. Na foto dela,
como ela tem... Isso a gente vai sentir bem claro quando a gente faz com a corda, tá? Porque aí a corda, né, segura a linha das virilhas para trás, e quanto mais você esticar a lombar, mais o abdômen recolhe, ele vai ser elevado. Mas tem que ter essa dinâmica, né, de pressionar as coxas para trás, e você vai sentir um efeito no abdômen, e não que é uma contração do abdômen. Isso é uma coisa que tem que ter uma experiência pessoal mesmo, dentro da postura. E aí você vai... Eu não consigo nem entrar na pessoa. Você vai ter uma experiência pessoal para entender essa dinâmica mesmo, né? É diferente você contrair e sentir que ao alongar a coluna ela entra, né, sozinha. Certo, entendi. Então a ação é mais no sentido de levar o topo das coxas para trás e de acordo com o que a gente está vendo aqui hoje, subir com o quadríceps femoral para dar esse... Outra ação que é bem importante é fazer o alto da nádega descer. Então, isso eu estou lembrando uma outra instrução que a Rita Keller dava. Ela falava assim, né? Isso aí que a Silvia falou, né? Tem a tendência de empurrar as costelas inferiores para frente. E aí a Rita Keller, eu lembro de uma aula específica que ela falava assim, me dá calafrios, a hora que eu vejo alguém chegar para uma costela que está empurrando assim para frente e fazer uma ação de empurrar a costela lá para trás. Às vezes tem professor que vai lá e contém a costela, né? Empurra a costela. E se você fizer isso, o que vai acontecer é que você fecha o ombro também, né? Você faz a contenção da costela, mas você está fechando essa linha dos ombros aqui também. Então, você vai conseguir recolocar as costelas nessa linha vertical, né, uma em cima da outra, se você, de novo, alongar a cintura posterior, alongar pelo alto da nádega, levar a pressão lá para os calcanhares, levando a coxa lá para trás. Aquele Tadasana que a gente fez, né, nas 8 lições, né, que a gente fez bastante, que são as ações bem da Rita Keller mesmo, né, criar a pressão do calcanhar, fazer o alto da nádega descer, cóccix para dentro, coxa para trás. Isso aí vai encaixando. Você estava na aula que a gente viu a fotinho do bonequinho lá da Ida Rolf? Tava. Mas só que eu não consegui, falhou quando você foi explicar antes de falar da Rita Keller. Deu, não sei se para os outros também deu, que você falou da ação. A ação é meio aquilo que a gente fez no curso, né? A pressionar o calcanhar, fazer o alto da nádega descer, né? O cóccix para dentro, a coxa que vai lá para trás. Essa compactação toda da parte inferior começa a liberar a lombar para subir, e quanto mais ela sobe, mais você vai sentir que o abdômen recolhe, né? Mesmo de pé, mesmo no Tadasana. E no Adho Mukha Svanasana. E fazendo isso com a corda, fazendo isso com os acessórios, como a gente tem a ajuda da corda para fazer mais força ainda da coxa frontal, mais você vai conseguir sentir que vai liberando a lombar. E mais você vai sentir que o abdômen vai lá para dentro. Né? Então, não use essa expressão, né? Assim, contrai o abdômen, esse tipo de coisa, assim. Né? Essa é uma ação equivocada, assim, né? Uma forma equivocada de chegar no desenho, né? Assim, a gente vai olhar, o abdômen está para dentro, mas não é porque contraiu, né? E sim porque você está fazendo a ação do estiramento da lombar. Alguém quer comentar alguma coisa? Uma outra pergunta, Lu. Para quem é realmente rígido no isquiotibial e no quadril, mesmo essa variação que ela sugere aqui, a 5B, ainda é bem difícil, né? Então, eu estou pensando, seria o caso de apoiar, por exemplo, os antebraços sobre uma mesa, sobre um suporte mais alto, nesse caso?
Isso é bem legal, a experiência da Paula Ramos, né, Paula? A experiência que a gente tem, a gente fez muitas alturas diferentes, né? A gente, a diferença que tinha dessa postura do que a gente estava fazendo é que abria também mais as pernas. Eu abria afasta mais as pernas, coloca mais altura de almofadas e mantas na cadeira. Uhum. Mas era um pouquinho diferente, né? Porque aquela, para quem tinha flexibilidade, era para colocar o cucuruco. Eu que colocava assim porque eu não conseguiria colocar a cabeça. Então a adaptação ficava mais parecida com essa. Com a diferença de abrir mais as pernas e colocar mais props para poder colocar a cabeça. Então, Paula, mas para mim é confortável com a corda. Estou dizendo assim, eu tenho muita restrição, mas a corda ajuda horrores, justamente por essa sensação que a Lu descreveu, de dar um pouco espaço na lombar, e aí eu não sei dizer o que está acontecendo dentro de mim, eu sei que é bom. Eu sei que dá esse espaço, ele puxa e permite com que eu consiga alongar um pouco mais. Então, aumentar a altura e quando tem a corda para o meu caso, foi bom. Ou abrir mais as pernas. Posso acrescentar só um detalhe? Até queria saber também qual é a sua visão. Eu lembro da Abhijata falando claramente em Uttanasana, porque normalmente quadril rígido justamente separa mais a distância entre os pés, gire os pés um pouco mais para dentro. Então, para quem tem dores ou inflamação nos isquios, como eu já machuquei o meu, ela falava assim, para você criar uma ação lateralizada dos isquios. Então, uma ação coxas para trás, então tentar distância lateralizada dos isquios, para você levar ainda melhor o tronco à frente. Alguém lembra disso? Foi da Abhijata. O que é uma ação lateralizada? Oi? É fazer os isquios separarem, é isso, Lu? É sutil, é isso mesmo. É os isquios tentar levar para os lados. Além de separar mais a distância entre os pés, girar os pés para dentro, coxas para trás, pele alta dos glúteos para baixo. E é bem sutil, eu sei porque eu penso muito nisso. Separar a distância entre os isquios laterais. Você vai conseguir isso fazendo mais esse giro da coxa interna para trás, assim, né? E aí você vai sentir o isquio abrindo, né? Separando. Então tem uma contenção que se você ficar abrindo demais, né? Pensar só nessa abertura, nessa separação, você pode de novo arrebitar ele lá para cima. E aí a lombar dá aquela caída de novo. Então mantém o giro da coxa interna, né? A coxa interna está girando lá para trás, os isquios estão separando um pouquinho, mas você tem um refinamento que é sustentar o cóccix para dentro. Então, pensa no isquio que está querendo subir, querendo afastar, mas o cóccix contém, né? Ele dá um suporte. Quando você chama para trás, é para dentro? Para a direção da virilha ou para outra direção? A coxa... Para a direção da virilha? Não, outra direção. A coxa frontal gira de fora para dentro. Né? Coxa posterior gira de dentro para fora. E nessa hora que você está girando, tem que ter uma direção do cóccix que vai lá sustentar para dentro. Vamos fazer esse daí, vai. Senão esse fica muito teórico, tem que... apoia onde você puder. Pode ser em cima da mesa. Eu? Todo mundo. Tá. Todo mundo, vamos lá. Melhor. Então, só para falar uma coisa que foi nessa ocasião, inclusive, eu não lembro agora o nome daquela professora baixinha lá do ESISP, que não é nacional. Como é o nome dela? Joana, exatamente. Então, eu e ela estávamos nessa ocasião da Abhijata com dor no isquiotibial. Então, e eu tinha aprendido essa ação de afastar, além da Luciana já ter alguma vez falado,
na primeira convenção, o Jorge tinha falado e tal. E aí, eu lembro que na hora eu falei para a Joana, eu falei, Joana, se a gente fizer isso, essa ação de, né, afastar os iscos, não sei o que, na horizontal, mas aí a Joana falou, isso serve, aí levantou, isso serve para, por exemplo, no meu caso, que eu tenho que afastar os meus iscos têm que ser afastados mesmo. Mas ela falou que no caso dela, ela já tinha os iscos afastados. E que então essa ação, para ela, não resolvia muito. É só para lançar um problema, tá? Porque a solução eu não tenho. Mas, enfim. É assim, é que não pode ser infinito, não é fazer uma ação infinitamente. Porque é isso, senão o joelho vira lá para dentro, para trás. Então, sempre a gente está falando de um corpo rígido. Né? A pergunta da Paula Ordões era assim, como é que eu faço com um quadril super rígido? Então, você vai dar mais essa instrução, né? Fazer a coxa interna girar mais lá para trás. Mas quem já tem isso um pouco mais móvel, você tem que dar a contenção lateral externa. Você tem que dar a contenção do cóccix. Né? Porque senão a gente vai além é isso, não é uma ação só, sempre tem uma contração. Alguém quer falar alguma coisa? Quem que mostra sempre, né? Quem que denuncia se a gente está fazendo a ação correta no limite, né, que a ação precisa ser feita? A pressão dos pés. Se você faz tão forte a ação de girar a coxa interna para trás, você tem só peso na borda interna dos pés, significa que você passou do ponto. Significa que seu joelho já está virado para trás. Então, planta os pés e fica vigiando o tempo todo qual a relação mesmo, né, da pressão dos pés com o giro das pernas que você está fazendo. Se desequilibrou a ação do pé, né, se caiu muito para fora ou muito para dentro, ou o joelho virou para trás ou o joelho virou para fora, significa que você passou do ponto da ação. Né? Os pés são sempre o nosso vigia, né? Nossa torre de comando, né? Não de comando, mas de vigia mesmo, né? Assim, traz informação. Mais alguma coisa dessa postura? Deixa eu ver se tinha mais alguma. Mais uma dúvida. Ela pede para deixar os pés voltados para dentro para justamente acontecer esse giro, né, da coxa, coxas externas para as internas também, né? É isso? Então, olha só, no livro aqui, no livro, né, das mulheres, ela fala assim: espalhe a parte posterior das coxas das virilhas internas para as externas. Você está falando da parte posterior. Então, vai da interna para a externa, que foi o que eu fiz de costas. Da interna para a externa. Né? Eleve e separe os isquios um para longe do outro. Solte todo e qualquer agarramento, como é que fala? Gripping, assim, né? Uma coisa que espreme a região abdominal. Então, você tem que soltar, deixar o abdômen relaxado mesmo. Olha como isso aqui é específico do período menstrual, mas esse é o tema da prática de Iyengar Yoga. Né? Você não vai contrair, você não vai dar essa ação de segurar, assim, né? Alongue a parte frontal da coluna para frente e permita que os músculos e a pele do trapézio se mova na direção da cintura. Pouse a cabeça, suavize os músculos faciais. O alongamento da parte frontal da coluna encoraja que o corpo se torne tonificado
no seu estado natural. E a extensão da parte das costas, né, da parte posterior, encoraja um aquecimento do corpo, né, que o corpo fique mais aquecido. E uma situação toda que dá mais conforto mesmo. Lu, daí, aqui no texto mesmo, logo no segundo, no primeiro parágrafo, que é um parágrafozão, não, eu só lembrei de uma coisa que eu achei uma imagem bem legal e que é relaxa a parte posterior da cabeça, cérebro em direção à testa. E daí eu lembrei que eu até tinha te contado isso também na última vez que eu fiz lá para a Naema, lá no Jordi, em janeiro, que foi uma imagem que foi bem legal, porque me ajudou a relaxar nas posturas que, por exemplo, quando você está em Uttanasana, sempre com a cabeça apoiada, ele dizia que o cérebro está em Shavasana. Então, por exemplo, quando você está em Uttanasana com a cabeça apoiada, ou a Adho Mukha, enfim, sempre que, ou a testa, ou a parte de trás, quando você está em Supta, qualquer coisa, né? Que era para a gente aproveitar e pensar que essa parte, então, que está apoiada do cérebro, estaria em Shavasana, né? Então, eu achei legal que ela coloca isso aqui, lembrei dessa figura, só queria compartilhar, assim, que eu achei legal, assim, foi uma coisa que ajuda, parece, a relaxar um pouco mais, assim, a cabeça, você pensar nisso, sabe? Que o teu cérebro, naquela porção que está apoiada, está em Shavasana. Esse momento do relaxamento é isso, assim, é ceder à gravidade. O que é o Shavasana? A gente está cedendo à gravidade. Né? Então, no princípio do relaxamento, a gente descansa, né? Pensa nisso mesmo, né? Assim, as camadas que estão para cima vão descansar sobre as posteriores, né? Então, é isso, é ceder, né? Junto com o peso do corpo mesmo. Legal. E é uma permanência também, né? De 1 a 5 minutos, né? Assim, também a gente pensar que tem que ter uma situação de conforto, né? Paula Ordões, né? Assim, é o que você perguntou, né? Então, colocar a cabeça, né, mais alto, até você realmente ter uma posição de conforto. Se não tem o conforto, não adianta ficar na postura. O webinário que eu assisti na sexta, tinha uma instrução bem interessante, assim, era uma das professoras lá do Instituto, e ela fez uma imagem interessante, assim, você está com problema, está com um problema de saúde, vai no médico, o médico te receita um remédio. Se esse remédio, por acaso, está estragado, está fora da validade, sei lá, tem alguma coisa na composição que não foi bem feito, o que vai servir esse remédio? A instrução foi certa, a prescrição está certinha, mas na hora que você foi lá e foi comprar o remédio está estragado. Significa que tem algum problema na formulação do remédio. Não é um problema com você, não é um problema da receita, do remédio. E ela fazia essa imagem com relação à sequência do asana. Ela acha que assim é muito arriscado, sei lá, é difícil pensar numa sequência de asanas, né, que seja uma receita. Então, qual é a qualidade do remédio que a gente está aplicando? Deu para entender? Né? Assim, então, assim, a gente tem a receita está certinha. Né? E você olha, você é responsável por viabilizar essa receita. Né? Então, ou a dose, né? A dose também de cada um, né? É que, né, a dose do remédio para cada um é diferente, pode ser diferente, né? Sim, mas mesmo assim, a gente é responsável por fazer o remédio.
Né? Então, olha só né, a especificidade mesmo e o cuidado que a gente tem que ter. Então, assim, uma coisa é a gente ter a receita, né, da série, e outra coisa é a gente realmente fazer a postura, né, de uma forma adequada que vai dar o efeito que é esperado, né, para a série. Então, eu acho bem legal assim, a gente pensar na responsabilidade que a gente tem de fazer. Né? Uma coisa que eu já falei aí em algum curso, né? Assim, não se contente com pouco, não é mais ou menos que faz a postura. Né? Se a gente está fazendo de uma forma terapêutica, ainda mais, né? Você vai ficar 5 minutos numa postura, você tem que estar no ótimo da postura. Seja com 3 almofadões, seja com 5 almofadões, seja em cima da mesa, mas você tem que estar no ótimo da postura. E aí você vai ficar 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, sei lá, e você vai ter um efeito com isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante, assim. Paula Ordonhes, tudo bem? Sim, Lu. Obrigada. Vai, já aproveita que você está com o microfone ligado, já lê a próxima, então. Tá. Prasarita Padottanasana, postura do alongamento intenso com os pés afastados. Posicione 2 cadeiras sobre um mat com os assentos um em frente ao outro e de 1 a 3 bolsters, dependendo da altura de cada um, empilhados horizontalmente sobre elas. Coloque o abdômen sobre os bolsters e separe as pernas até que o sacro se alargue. Coloque as mãos sobre blocos e olhe à frente, mantendo os olhos paralelos ao chão. Figura 6A. Permaneça durante 1 a 5 minutos. Sigo, Lu? Não. Vamos falar sobre essa, porque depois a gente é bem diferente, né, a sequência. Então, a questão que a gente já falou, né, do suporte no abdômen, que a gente falou desde a primeira postura lá, né, que era o Adho Mukha Virasana, como ele acalma mesmo, né, o abdômen sustentado, né, acalma e ele manda a respiração lá para a parte posterior, né, para dorsal, né, então eu acho que é uma coisa bem terapêutica mesmo. Perceba que ela está olhando para baixo, né, ela está olhando paralelo ao chão, né. Então, com isso também ela consegue alongar a cervical, ela não está fazendo um estiramento, né, do pescoço lá para cima. A Lois, às vezes, dá essa variação olhando bem para cima, com bloquinho, né, principalmente na época do período menstrual, que é uma variação principalmente para evitar depressão. Né? Então, existe isso. Né? Só que nesse caso aqui, né, eu acho que é muito intenso, né? Se a gente pensa no caso mais, né, da doença mais séria, né? Assim. O que é legal? Porque a gente já fez essa versão de Prasarita Padottanasana, a gente fez numa das 8 lições, que foi aquela lá no estúdio da Cíntia, que a gente usou a plataforma, e todo mundo entrou nela, né? De como a gente fazer a postura com suporte da parte frontal, e a gente foi acomodando mesmo, cada variação, né? Mas aquela da plataforma não tinha os braços para baixo, né? Era para deitar em cima da mão. Era isso aqui. Era isso. Então, agora, o que para mim é difícil é porque assim, essas posturas, elas têm uma permanência longa, eu não consigo ficar com as pernas assim tanto tempo. Tem alguma alternativa? Ou não? Só encostar na parede, né? Encostar na parede. Ó, ela fala assim, ó, o alargamento do sacro e a leve pressão do abdômen, né, essa contenção do abdômen feita pelo suporte, ajuda a aliviar a dor na parte inferior das costas e talvez cólicas. Isso aqui eu estou falando do livro das mulheres, que é a prática da menstruação, né?
essa postura, a coluna côncava, a posição da coluna côncava sustentada, né, com suporte, como a gente está fazendo, né, aqui com o suporte para ficar na postura, é resfriante para o sistema nervoso central e reduz o aquecimento e a tensão física. A mente se torna totalmente relaxada e quieta. Paula, eu acho que uma variação que pode ser boa, olha só que interessante, é essa variação com 2 cadeiras. Se você pensar que você pode até fazer quase meio sentada mesmo. Né, com 2 cadeiras, deu para ver? É quase igual aquele banco, só que deixando o pé no chão, esticado. Isso, com as pernas esticadas. Ela está com as pernas esticadas. No banco você ficava com a perna dobrada, lembra? Então é quase igual, mas esse daria para deixar esticado. Uhum. Legal. E ela pôs até um rolinho para sustentar a barriga também. Né? Então ela está toda sustentada e só as pernas estão esticadas. Acho que pode ser uma variação boa para você. Essas fotos que você está mostrando, você coloca lá no Drive? Coloca também. Posso colocar também. Lu, como o tempo de permanência é grande, vai que você está fazendo no calor, o pé começa a escorregar para fora. Se eu colocar uma faixa de um pé ou outro fechadinho, isso vai atrapalhar a postura? Vai causar alguma irritação no estado mental por causa do toque do pé na faixa? Não, eu acho que não. Acho que é bem bom, porque existe essa postura com os pés dentro do cavalo. Você não tem o cavalo? Sim. Se você colocar bloquinhos, né? Mas as minhas pernas não chegam, são os bloquinhos. Então, coloca bloquinho, até você achar o tamanho certinho para as suas pernas. Tá. Mas aí você tem a contenção. Na verdade, é bem bom. É uma ação muito boa, porque você, justamente, você faz a rampinha, né? Ao invés de escorregando, assim, deslizando, ela tem uma contenção aqui do pé, né? E a coxa interna pode subir. Né? O triângulo está mais sustentado. Pode ser bem bom. Quem fez a pergunta? Meu vídeo estava preso na lua, eu não vi. Eu, Michela. O que a Cássia perguntou é colocar uma faixa em volta das pernas para ela não escorregar, é isso, Cássia? Não, se você não tiver o cavalo, né? Mas a Lu deu a opção do cavalo, né? Que eu achei legal, que eu tenho um cavalo. Tá. Porque a faixa, às vezes, por segurar, começa a criar uma tensão nos pés, porque você vai afastando e vai sentindo a tensão na lateral externa, né? E se a lateral externa toda estiver apoiada, essa tensão não fica tracionando um ponto específico. Tá. Com um cinto eu nunca experimentei, Cássia. Eu acho que teria que realmente testar. Mas o cavalo existe e é bem bom, assim. O cavalo é sempre bom. E todo o trabalho do Garth McLean está baseado nesses apoios para criar maior conexão, né, cerebral também, né? Você tem o apoio dos calcanhares, das bordas externas, você ativa mais. E me lembra muito o que o David Meloni fala o tempo todo, que é femur in, né? Então, femur in. Então, você ajuda muito mais a compactar as pernas, a postura, maior firmeza e mais, como é que eu posso dizer? Conectividade cerebral. Lu, o que eu entendi do Garth é que ele coloca esses contatos e essas contenções, não sei se eu entendi errado o que você falou, mas não no sentido de conexão ou estimulação, mas realmente de conter também a quantidade de flutuações, o tanto que o sistema nervoso fica alterado com várias descargas elétricas, principalmente para a pessoa que tem esclerose múltipla. Pelo que eu entendi, foi isso. Então, contém, e eu também dou uma contenção no funcionamento cerebral, né? Uma diminuída. Pelo menos foi o que eu entendi. Não, diminui. Olha, Paula, eu li toda a apostila há 2 dias atrás do Garth. Por isso que está bem fresco. Porque então, eu entendi errado? É isso que eu estou perguntando. Eu estou com uma aluna com essa questão. Então, na verdade,
te traz mais, assim, você tem maior conexão do seu corpo também. Claro que acalma porque te contém, mas assim, você também sente maior quando você tem apoio, né? Então, o trabalho dele é todo baseado em apoio, principalmente se você está fragilizada. Totalmente apoiado. Você sente melhor o seu pé se você está com ele encostado num apoio. Sente muito mais, porque é o caso, as pessoas têm mais fraqueza nas pernas, menor sensibilidade, então isso aumenta a sensibilidade, mas ao mesmo tempo, claro, são posturas de um modo geral todas calmantes, né? Assim, a minha visão do yoga, Paula, é assim, é um caminho de mão dupla, né? Da mesma forma que você vai do centro para as extremidades, né? Que você vai aumentar a sua percepção, né? Assim, então você conseguir esticar completamente, você está lá com o braço lá para cima, né? Sei lá, aqui para cima, mas está com aquela mãozinha aqui desmoronadinha assim. Você tem consciência? Seu cérebro chegou na sua mão? Não, né? Você conseguir esticar o braço, esticar os dedos, esticar até a pontinha dos dedos, aí seu cérebro fez todo esse caminho, né? E chegou lá. Então você ampliou a sua capacidade, ampliou a sua rede neural, ampliou a sua percepção do centro para a extremidade. Isso é uma das vias, né? Então você está fazendo essa distribuição, né, de consciência para o corpo todo. Ao mesmo tempo, quando você dá a contenção, como a Lu falou, né, assim, se você dá um suporte, dá um registro do limite do corpo, né, ele vai dar uma informação agora do caminho de volta. Né? Esse é o limite do meu corpo, meu corpo acaba aqui e eu vou trazer até a atenção. Então, os meus órgãos dos sentidos chegam e ficam delimitados no limite do corpo. Né? Então, assim, é o caminho de mão dupla. Né? Tanto você pode trabalhar na expansão, quanto trabalhar na volta e na contenção. Entendi. Né? Se você está muito, muito deprimido, né? muito dentro da concha, super importante fazer a expansão, você chegar lá na extremidade. Você está muito agitado, você está sem pontos de referência, você dá contato. Né? E vai... Entendi. Tem uma... Né? Eu não sei se faz sentido, assim, sempre ser uma coisa de mão dupla, né? Tanto dá para ir quanto para voltar, é importante e rico que isso aconteça, né? Que as duas mãos estejam funcionando, né? Legal. O que a palma da mão pode fazer? Olha só como é legal, né? Nessa variação, ela tem a palma da mão no bloquinho, que é um pouco essa ação. A gente andou fazendo prática, onde eu falei da palma da mão também, né? Assim, da gente conseguir abrir o miolinho da palma da mão. Não sei se acho que alguns de vocês estavam na prática, né? Então, assim, toda vez que tem a pressão da palma da mão, né? Criar o apoio e fazer o alinhamento, né, da extremidade para o centro. Do centro para a extremidade vai com uma direção de empurrar e criar uma ação de firmeza, e da extremidade para o centro, né, vai trazendo o alinhamento. Mais alguma coisa? Seguimos. Paula Ramos, então, vai ler a próxima. Eu ia falar só, mas não sei se, enfim, se faz sentido ou não. Mas é que nesse Prasarita Padottanasana, que é, teoricamente, coluna côncava, quer dizer, aqui você vê que ela faz, inclusive porque ela sobe, né, com os bloquinhos, essa altura um pouco do tronco, você vê que está bem na horizontal. E aí eu acho que é bem visível esse momento do alto da coxa
ir para trás e os braços e ombros, quer dizer, essa separação que a gente estava falando da postura anterior, né? Enfim, eu acho que aqui está bem fácil de visualizar essa, sabe, enfim, esse desenho aqui eu acho que é favorável e é um pouco diferente do que quando a gente faz o Prasarita, a coluna côncava, que realmente a gente, né, essa curva fica um pouco mais forte, assim, mais evidente. Então, era isso só. Podemos seguir. Vai ter uma questão bem diferente na sequência aqui, mas daí a gente vai ler aqui. Paula Ramos, você pode ler? Posso. Parou na figura 6A, é isso? Isso. Permaneça o suporte para o tronco, suaviza. Aqui eu não sei exatamente onde ela parou. Esse era do anterior. Ah, tá bom. Não, pode seguir. Estava falando do anterior, a gente parou no meio. O suporte para o tronco suaviza os rins, fala. Tá, o suporte para o tronco suaviza os rins e incentiva a respiração no tronco posterior. Os olhos são suavizados e a tensão é reduzida. Suportar o tronco traz uma sensação de segurança e calma. Para acalmar ainda mais a mente, repita a postura com as mãos e a cabeça para baixo, na figura 6B. Ou segure os tornozelos na figura 6C. Posicione a cabeça mais para trás em direção aos calcanhares e mais em direção à parte posterior do topo da cabeça. Deixe que a parte posterior da cabeça, o occipital, desça em direção ao chão. Permita que o diafragma vá em direção às costas. Permaneça por uns 3 minutos, por 1 a 3 minutos. Quando a parte posterior do topo da cabeça está no chão e o occipital desce na variação, cria-se um efeito calmante no sistema nervoso central, no cérebro e nos olhos. O corpo e a mente se aquietam. Queria tanto que eu vou ficar assim, e minha cabeça não chega no chão de jeito nenhum. Tá. Olha só que interessante, né, que eu acho, né, assim, ela falou da postura anterior, a gente ainda está falando da respiração dorsal, né, e ela fala na variação da postura clássica, né, com a cabeça para o chão, permitir mesmo que o diafragma vá para as costas, né. Onde que ela fala? Isso perdi. Ó, na última linha aqui. Permita que o diafragma vá em direção às costas, antes de permaneça por 1 a 3 minutos. Então, tem essa arredondada mesmo, né, do tronco. Né? Paula Ordões, como é que é essa postura para a prova? É também fazendo esse arredondado, né, assim, das costas? Acho que é como está na figura 6B, né, Lu? As mãos alinhadas com os pés, as costas arredondadas, topo da cabeça no chão. Isso. Eu acho que e essa coisa da cabeça mesmo, que você vai indo com a cabeça na direção da linha dos pés, né? Eu lembro de uma instrução da gente olhar o teto mesmo, por dentro, né, por baixo, assim, né, por entre as pernas, e aí você vai fazer esse movimento de rolar mesmo, né? E a cabeça vai fazer esse movimento, né? Fala, Lu. Eu ia falar que eu lembro muito da Rita Keller, toda vez que eu faço Prasarita Padottanasana, que ela enfatizou muito da importância dessa postura para as mulheres. Você vê tanto no período menstrual como também na menopausa. Ela trabalha muito essa postura e eu decidi fazer todos os dias, porque é uma ótima invertida e é uma maravilha para a menopausa. Eu achei em algum lugar ela falando dessa postura. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O que quer dizer Prasarita? Eu acho que é estendido.
Estendido, é isso mesmo, estendido. Não é invertido? Não, invertido é viparita. Não. E padota? Pado. Tem a ver com os pés, né? Eu vou pegar. Acho que é Uta, né? Como no Uttanasana é que forte extensão da parte posterior, né? Então, o Padottanasana que eu acho que é extensão para Saritas. Não lembro, Paula, você que está aí mais fresquinha. Acho que é isso mesmo. Olha. Intenso, pado, né? E para Sarita, acho que é extensão. Eu vou chegar aqui no... Um lugar, a Lois fala que a Sarita Padottanasana faz mesmo a vagina ir na direção da coluna. Então, tem essas coisas de recolocar também, né? Assim, os órgãos genitais também para dentro. Acho que por isso que a Lu está falando da menopausa, né? Isso é tão importante para a menopausa, para a mulherada de modo geral. E para menstruação também? Também, é a invertida que você pode fazer durante o período menstrual. E com apoio também alivia as cólicas, né? A Luciana falou isso agorinha há pouco. Essa de cima, né? A de cima. Próxima. Quem vai? Nossa, eu tô perdida. Tô com... Lu, você pode ler? Você já leu? Eu não lembro se já leu. Eu tô perdida. Ainda não. Então, nós estamos aqui. Mukha Vrikshasana. Adho Mukha Vrikshasana. Estenda os braços e as pernas tanto quanto possível. Solte a cabeça e o pescoço. Figura 7. Permaneça na postura por 20 segundos a 1 minuto. É importante colocar-se de pernas para cima quando o mundo está de cabeça para baixo, tipo agora. Esta postura é revigorante e pode amenizar a ansiedade e a depressão. O peito é totalmente expandido. Inclua esta postura para manter a saúde. Ela também desenvolve o sistema muscular. Evite-a quando não estiver se sentindo bem. Tem um avisozinho antes, né, de começar essa postura, que ela fala assim: em caso de sintomas virais graves, vá diretamente para Shavasana pronado, para finalizar a prática. Então, se você está, né, numa situação que você está doente mesmo e tal, você vai terminar a série aqui e vai para o Shavasana. Mas se você estiver fazendo, né, uma prática como se fosse uma prevenção, né, se você não está tão mal, você já está recuperado, você pode fazer o Adho Mukha Vrikshasana, né? Variações para o Adho Mukha Vrikshasana, para quem está recuperando, são aquelas posturas que a gente vai aprendendo, né? Assim, são as formas da gente aprender a fazer a parada de mão. Então, aquela meia parada de mão, aquela que a gente faz o Adho Mukha e escala com os pés na parede. Né? Já é uma forma de fortalecer os braços, de ter uma compreensão do apoio da mão, né? de não levar peso só no punho, né? que machuca. Então, não sei fazer parada de mão. Faz uma meia parada de mão e vai estudando e vai fortalecendo os braços. Né? Outra coisa também que a gente pode fazer é fazer com os pés em cima da cadeira. Né, fazer um Adho Mukha com os pés em cima da cadeira, anda com as mãos para trás e vai também indo na direção de criar mais peso para as mãos. Né, e treinar mais a sustentação mesmo com
com peso sobre as mãos e os braços. Né? Então, são formas alternativas que a gente pode experimentar, mesmo que não faça, mesmo para quem não faz parada de mãos. Né? Seguimos? Lu, aqui, né, pode até usar o Shishasana na Kurunta, com uma madeirinha nas coxas frontais, né? E você fica um tempo ali também fazendo esforço, né? Uma forma de você começar a ganhar essa habilidade, né? De juntar bem as pernas, né? Mas isso serve para todas as invertidas, né? Especificamente, eu sinto que ela ensina esse giro do braço, né? E ensina a colocação do ombro em relação ao pescoço. É uma invertida, assim, você vai criando, vai fortalecendo a musculatura na posição correta, né? Esses dias eu vi uma variação que eu gostei, que eles colocaram uma faixa, né? Em vez de usar madeira, que fica um atrito duro nas coxas frontais, colocou-se uma faixinha segurando uma curunta na outra. E aí você não vira, né? Eu achei bem bacana essa variação. Legal, você fica sanduichada assim, né? Legal. E fazendo esforço, fazendo giro, porém sem essa carga toda, né? De membros inferiores e tronco, para você poder acionar os membros superiores. Legal, legal. Então, é uma distância certinha para você ter as mãos no chão, né? Sem o peso. Entendi. Legal. Aqui posso acrescentar alguma coisa da Lois mesmo, que mudou minha vida conhecer a Lois. Né? Mudou minha vida. Agora, eu gosto muito de parada de mão, porque parada de mão é algo que eu fazia quando eu era criança, então isso para mim eu tenho facilidade. Mas uma coisa que ela falou claramente e que também mudou a firmeza da minha parada de mão, que ela falava o seguinte, que a gente usa separar as mãos na largura dos ombros, né? Mas, de um modo geral, as pessoas afastam um pouco mais, nem percebem um pouco mais. E que isso enfraquece a postura. Então, ela fala que isso também é para os fracos. Então, eu comecei a fazer parada de mão com as mãos um pouco mais próximas. Então, e isso dava uma estrutura muito mais, uma estrutura de firmeza e a postura fica muito ascendente. Então, vocês devem testar. Fazer uma parada de mão quase com os polegares quase unidos. Te traz muito mais firmeza. Ela falava assim, como o desenho da Luciana, empilhando o osso. É osso em cima do osso. Você cria uma melhor estrutura, estando muito alinhado, com as mãos mais próximas. Que as pessoas têm medo e abre mais, afastam mais. E aí fica mais fraco, fica mais pesado o corpo. Não, fica muito mais difícil, né? Porque você exige muito mais de outros músculos que, na verdade, não precisariam trabalhar, né? É só nas Olimpíadas a gente vê os caras fazendo aquela parada com os braços abertos. É dificílimo aquilo. Dificílimo, mas então, ela falou que braços abertos para os fracos, os fortes, então, mais próximos. Então, vale a pena. Também, se o cotovelo abre, você vai colapsando, você vai caindo, né? Você aproxima o cotovelo e funciona. Outra coisa que vale a pena também é usar o cinto, né? Imediatamente abaixo dos cotovelos, que aí você pode ficar lá o tempo máximo, né? Pode ficar bastante tempo, porque aí os cotovelos, os braços não vão fraquejar, né? Eu comecei a aprender parada de mão com o cinto. Eu não fazia parada de mão, só fazia com o cinto. Não conseguia subir. Mas eu acho que ele tem uma função educativa mesmo. Sim. Legal. Mais uma? E também eu noto que a parada de mão, não sei se vocês... É que eu gosto de fazer parada de mão. Muda minha vida, muda meu dia. Então, se eu também estou
deprê, se eu estou me sentindo fraquinha, tristinha, deprimidinha, nossa, faz a parada de mão, já começa a me sentir assim, a força tomando conta de mim. Então, isso... Tem dia que eu acordo falando, ai, hoje eu preciso fazer uma parada de mão. Meio isso, assim, às vezes eu não faço, mas é a vontade. Uhum. O Hayek fala assim, você tem que, quando você não está disposta a praticar, você tem que fazer Adho Mukha Svanasana, Uttanasana e Adho Mukha Vrikshasana. Aí você muda a sua referência do dia e você descobre o que é importante na vida. Um segundo para anotação, pera lá, vamos lá. Bom, Adho Mukha, né? Uttanasana e Adho Mukha Vrikshasana. E a parada de mão, do Mukha Vrikshasana. Mas, Luciana, quando você fala isso, eu lembro do meu primeiro professor, que falando assim, que essas posturas que levam o tronco à frente, né? No caso, as três, que ajuda você a se fortalecer para enfrentar o que está por vir. Uhum. Faz sentido? Eu acho que é um pouco da frase que ela usou aqui também, né? Assim, virar de ponta cabeça também, quando o mundo está Sim. de ponta cabeça, né? Ajuda a gente a mudar de perspectiva. Deixa eu ver, acho que tinha alguma coisa de invertidas aqui. Peraí, deixa eu ver o que era a minha anotação. Nessa coisa das invertidas, como é importante, né, para fortalecer o sistema imunológico e tudo mais, porque pega bem essa área de pescoço e ombro e tudo mais, e faz com que até a circulação melhore, né? Assim, tem uma coisa do Iyengar que ele falava assim, se você tem pressão alta, você não pode fazer invertida porque, né, vai muito sangue para a cabeça e você pode aumentar a pressão. Mas se você fizer gradualmente, for fazendo, né, cada dia, Adho Mukha Svanasana, e vai acostumando a cabeça ficando para baixo, né, essas válvulazinhas que tem nessas artérias importantes aqui na região do pescoço vão sendo tonificadas e aí elas começam a trabalhar de forma mais eficiente e, inclusive, vai ajudar a baixar a pressão, né, da pessoa. Né, vai ajudar a curar, né, se a pessoa tem uma tendência de hipertensão. Acho que é só isso. Shirshasana. Ô Lu, só posso voltar um pouquinho? A respeito de Prasarita Padottanasana. Por que é bom para tirar a cólica? Uma dúvida que ficou, eu não quis atrapalhar na sequência aí da postura. Você espalha o abdômen, né? As pernas afastadas, toda a prática de menstruação tem como função abrir espaço no abdômen. Por isso, esse é o princípio de você não contrair o abdômen. Né, desde a tua primeira pergunta, né, de recolher o abdômen, fazer uma ação abdominal, isso tudo gera tensão, né, na musculatura e os órgãos ficam presos dentro, né, dessa camada mais tensa. Né? Então, para você ter um abdômen enfim, tonificado, né, de alguma forma, você vai fazer, né, fazendo essas ações, né, de posicionar a pelve. Então, o abdômen tem uma direção ascendente, né? Mas não é a contração para dentro, né?
E durante o período menstrual, tudo que você quer fazer é abrir totalmente. Tudo que você abre horizontalmente tem um sentido de calmante, restaurador, terapêutico. Então, sempre que você tem algum problema, a primeira coisa é apostar em abrir horizontalmente, né? Seja qual for o ponto onde você está lidando com a questão. Né? Aposta primeiro nessa coisa de abrir horizontalmente e repousar. Depois, quando você precisa tonificar, energizar, aí você vai abrir verticalmente, você vai puxar verticalmente. Assim. Tá. É por esse motivo também que não é indicado, quando a gente está menstruada, em fazer a série Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana. Mesma coisa, para não contrair a região abdominal. Exatamente. Né? E todas as posturas abdominais e torções fechadas, né? Torções que você vai contra a perna. Né? Torção aberta, como o Bharadvajasana, né? Que é o aberto, você está só torcendo, né? Livre assim, no espaço, você pode fazer, porque a torção acaba acontecendo mais alto. Mas tudo que espreme o abdômen é ruim, inclusive assim, a minha experiência prática, né? Quando a gente não sabe, a gente faz umas coisas, mas aumenta o fluxo, né? É uma... Não sei se vocês já tiveram essa percepção, essa experiência. Legal, Lu, aumenta o fluxo né? E também toda a sequência de menstruação tá voltada para as flexões, né, Lu? Então, quer dizer, também tem o apoio, aquela aula que a Paula deu. Não estou te ouvindo, Lu. Não tô falando. Ah, não. Então foi um delay aí que apareceu uma imagem bem... Né, Paulinha Ordonhes, né? Não é isso? Assim, sei lá, essa sequência da menstruação, pelo que eu me lembro, ela está sempre voltada para as flexões, né? Para frente, né? Está sempre apoiando. Não só, né, Silvia? Porque tem Supta Baddha Konasana, Supta Virasana. Ah, tá. Também tem as aberturas aqui, né? Tá. Frontais. E as flexões, eu acho que elas entram com um propósito de resfriar, né? Resfriar e acalmar. Né? Então, a flexão entra primeiro para resfriar e acalmar, e depois você faz as supinadas para abrir o peito e, né, sair da concha. Né? Quem não leu e quer ler? Próximo. Posso ler eu. Salamba Sirsasana 1. Postura suportada sobre a cabeça. Mais uma vez, emocionalmente, quando seu mundo foi virado de cabeça para baixo e você também se coloca de cabeça para baixo, isso pode voltar seu mundo à direção correta. Quando estiver se sentindo bem, pratique esta postura por 3 minutos e, se estiver confortável, por até 10 minutos para manter os sistemas corporais fortes. Figura 8A. Desça antes que surja o desconforto. Continua? Sim. Se a cabeça e o pescoço não forem capazes de sustentar a postura clássica confortavelmente, use 2 cadeiras para apoiar os ombros. Posicione as cadeiras sobre um mat colado horizontalmente a uma parede, com os assentos voltados um para o outro. Coloque mats e mantas dobradas sobre os assentos, que devem estar o mais próximos possível para que os ombros sejam suportados até a base do pescoço. O pescoço deve entrar no espaço deixado a partir da parte frontal das cadeiras. Suba uma perna de cada vez. As pernas podem estar separadas para o alargamento da pelve, criando espaço para a expansão dos linfonodos na parte interna do topo das coxas.
Os dorsos das mãos podem repousar sobre os assentos das cadeiras, com os cotovelos apontando para os lados, figura 8B, ou entrelace as mãos para um conforto maior, figura 8C. Essas duas posições dos braços podem ser alternadas. Quando não se sentir bem, faça Shirshasana nas cordas com os braços para os lados e as pontas dos dedos no chão, figura 8D. Alternativa ou adicionalmente, estenda os braços para cima e segure as cordas inferiores adjacentes, figura 8E. Essa posição vai alargar e expandir o externo e o peito e ampliar a circulação no sistema linfático de uma maneira tranquilizante. Essas alternativas criam uma sensação de abertura e liberdade em diferentes partes do tronco superior. Se não houver disponibilidade de cordas, repita a Adho Mukha Svanasana ou Prasarita Padottanasana. Em caso de problemas de ombros e pescoço, consulte meu livro Iyengar Yoga Therapy in Neck and Shoulders para outras variações. É isso. Legal. Me chama a atenção ela propor, né, a variação com as pernas afastadas para de novo, né, tocar a região dos linfonodos, né, no alto no topo da coxa. Variações de braços, né, são legais aí, né, de ver as variações. Alguém quer falar alguma coisa? Eu posso fazer uma consulta? Mas é bem rápido, é sobre esse assunto. Eu consigo fazer a 8A, só que eu não posso fazer por conta do meu pescoço. Eu consigo fazer, adoro fazer, mas eu não posso fazer. Então, eu sempre opto pela 8B. 8B é uma opção gostosa na cadeira. 8B ou 8C, tanto faz. Agora, eu sinto que quando eu estou nas cadeiras, eu não faço todo aquele empenho de quanto eu faria no chão, na 8A. Então, o que eu faço? Eu gosto de usar um bloco em T. Então, eu pego o bloco, uso em T, abraço os blocos e eu sinto que eu libero o meu pescoço, não toco a cabeça, mas eu faço a força nos braços e nos antebraços. Eu sinto que eu estou mais próxima da postura do que na cadeira quando eu estou muito cansada só. Tá certo? Eu acho que está certíssimo. Eu concordo inteiramente. Inclusive, assim, eu acho que tem situações onde a variação na cadeira, para mim, para o meu corpo, é ruim. Por causa dessa tendência que eu tenho de projetar a sétima cervical lá para trás, a variação na cadeira é ruim para mim. Ela acentua essa coisa, essa colapsada assim, que dá. A variação com o bloquinho já conserta. Ela já me ajuda a entender o que eu tenho que fazer com a sétima cervical. E do jeito que você está falando aí. Então, se eu estou cansado, eu vou fazer pendurada na corda, não vou fazer na cadeira. Porque tanto isso aqui no pescoço não é legal, mas a lombar também eu sinto que desaba um pouco. Então, assim, dependendo do tipo de corpo, não é tão produtivo. Por isso que tem tantas variações, né? Você tem o neck and shoulders? Tem, né? Tenho. E tem um monte de variações, né, possíveis. Sim, sim. Inclusive tem a variação com as barras, né? Para mim é péssima essa coisa das barras, também nunca consegui me dar bem, assim. Eu também fiquei meio pendurada. Eu não tenho as barras, eu preciso comprar essas barras. Eu gosto das barras, me funciona bem. Funciona. Ela dá um suporte nos ombros, né? E você ergue a partir desse contato dos ombros no suporte da barra. Tá ótimo. Não lembrava dessa versão na cadeira. Ai, que bom, vou fazer essa.
Como é que você pega o T com 2 cadeiras ou com uma só? Não entendi. O T é o bloquinho. O T é o bloquinho. 2 bloquinhos no chão. Ah, tá. Então sem a cadeira, que eu fiquei imaginando que a cadeira estava junto também. Não. Cadeira. O T empurra as escápulas para dentro, é uma maravilha. E você não precisa tocar a cabeça no chão e fortalece os braços. Bem bom. É uma pedida para sábado à noite, Mi. Eu não posso, o derradeiro dia do meu ciclo, tem que esperar passar. Fazer praçarita para doutora Nassa. Isso. Legal. Mais algum comentário? Cordas? Olha, eu estou de novo aqui apegada no subjetivo. Não é tão subjetivo assim, é porque ela começa, né, dizendo, mais uma vez, emocionalmente, quando seu mundo foi virado de cabeça para baixo e você também se coloca de cabeça para baixo, isso pode voltar seu mundo à direção correta. Eu achei muito bom isso. E aí eu estava pensando no que eu poderia fazer, por exemplo, porque o meu marido e a minha mãe, o mundo deles virou de cabeça para baixo, só que eles não fazem chuchaço. O que eu poderia, tipo, dar para eles? Hoje o João, ele fica assim meio, sabe, a pessoa perde o tino, assim, sabe? O que? Um setubanda, savangaça, uma coisa desse tipo, Lu? Que é uma... Assim, o que? Vamos raciocinar junto aqui. Perder o tino, o que acontece? Ele está mais externo ou tá deprimido? Né? Assim, vamos tentar... É meio uma posição de vítima, sabe? Uma posição meio de vítima, tipo, eu não consigo, a tecnologia é demais para mim, sabe? Por aí. Pensa nesses dois movimentos. Ele está muito assim, olhando para o lado, pegar nas coisas, ou deprimiu. Não, né? mais para dentro. Então, assim, a gente tem que pensar que o remédio é o oposto. Né? Então, sim, né? Fazer alguma coisa que abra. Né? A primeira coisa é abrir. Você vai colocar a pessoa que nunca fez yoga de ponta cabeça, já de primeira? Acho que não. Né? Então, assim, primeira coisa, aprender a deitar na almofada, Supta Baddha Konasana. Legal, gostoso, começou a respirar, começou a ter condição de olhar para fora, né? E tá, aí vai para o Setubandha, aí faz o Viparita Karanya, né? Essa sequência clássica dos três remedinhos, assim, né? Se a pessoa está muito agitada, né? Assim, está muito assim, o que você vai fazer? Você vai continuar abrindo o peito e ela tá, né? Flexão para frente. Então, né? Flexão. Aí você pode começar a pensar nesse Uttanasana com a cabeça apoiada, no Adho Mukha com a cabeça apoiada. Né? Ela tem que ter uma contenção, que nem o bebê, né? Quando está chorando, você abraça o bebezinho, né? E enrola ele na manta, né? Que ele sente a contenção, ele acalma. Né? A gente é que nem bebê, a gente é bebê, né? Então, tá muito... Você tem que dar contenção. Amarra eles, né? Tem que amarrar. Tá muito deprimido, tá muito, né, nessa direção, né, do caramujo aqui, você tem que fazer ele abrir, né? Tem que fazer abrir. Não vai colocar de ponta cabeça de imediato, né? Mas assim, vai com uma visão que lá na frente você vai botar de ponta cabeça. Mas como que é abrir o peito primeiro? Né? O que isso significa? Né? Quanto que consegue sustentar? Respira ou não respira? Bota de barriga para baixo. Você tem a experiência de abrir tanto o peito que foi ruim. Bota de barriga para baixo de novo. Então tem a contenção, mas tem uma respiração nas costas. Uhum. E vai baixando. Uma das coisas legais também que eu vi ontem, como o asana transforma a respiração. E transformando a respiração, a gente vai transformar o estado mental. Né? Essa é a sequência, né, de
de ordem de ações, né? Então não adianta querer fazer pranayama. Faz o asana, né? Que esse é o nosso princípio de Iyengar. Faz o asana. O asana vai mudar a respiração. Você faz uma torção na cadeira, você espreme a barriga da pessoa, para onde que vai a respiração? Não importa o que está acontecendo, não importa que ela não precisa pensar que a respiração vai subir. O fato de você torcer e espremer a parte inferior obriga, né, que a respiração suba, obriga a respiração mude. Lu, e tem aquela questão de ir do mais denso para o mais sutil, né, também. Começar com mais, é mais fácil começar com mais denso, né? Uhum. Você não consegue, né? É bom meditar. Ok. A pessoa não consegue sentar, não... Meditar, né? É muito difícil para nós meditar. Já é difícil para nós, né? Que a gente tá nessa batida, né? Imagina. Claro. Às vezes aquilo que você falou de irrigar o cérebro, né? Eu tenho pensado muito nisso. O pessoal está muito cerebral, né? A tecnologia exige muito da gente. Eu estou agora aqui trabalhando enquanto estou ouvindo. Muito cérebro, né? Chega uma hora, parece que fica seco mesmo. Às vezes só baixar. Né? Para mim faz diferença, assim, baixar e encostar na mesa já faz diferença. Né? Aonde que a gente viu isso juntas a respeito do asana que aumenta a circulação do corpo? Acho que foi logo no começo que a gente falou, né? Foi logo no começo. Foi na semana passada que você falou que o Iyengar dizia que as invertidas hidratavam o cérebro. Não, isso sim, mas é que logo no começo, na introdução aqui desse texto mesmo, falou isso a respeito da quantidade de vezes que o sangue circula no corpo e que um asana acelera essa circulação. É verdade. Né? O simples fato de você fazer um asana, você já está aumentando a circulação, você já está tirando da inércia, né? Assim, tirando da estagnação. Legal. Vamos mais uma ou chega por hoje? Alô? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Estou ouvindo. Não, é que meu microfone estava mudinho aqui, então eu tentei falar algumas coisas. Agora que eu percebi que estava lá cruzadinho. Eu queria fazer um comentário a respeito do Shavasana, assim, que me volta lá para trás, quando eu estava aprendendo, ele praticando, quer dizer, fazendo curso de formação em Londres, né? Então, que tem uma série de dificuldades que a gente tem que só com o tempo que você vai aprender a se sustentar melhor, quer dizer, tem todos esses processos. Mas uma coisa que eu me lembrei foi assim, a primeira instrução da gente dar, quando a gente estava preparando uma pessoa para a primeira Shavasana dela na parede, era buscar o ponto central da cabeça. Então, tocar naquele ponto central como se fosse uma moedinha que você tivesse ali e que realmente isso fosse a coisa mais importante que você colocasse para colocar as mãos para se sustentar e tudo mais. E eu estava pensando nisso em relação a esse comentário de que quando está tudo de cabeça para baixo, você virando de cabeça para baixo, você realmente se equilibra. Mas esse ponto, eu acho que é uma coisa super importante, né? Porque se a gente tocar nesse ponto, ele é uma coisa muito sensível, né? Então, de como isso influencia, né? O Shavasana, nessa condição de tornar mais energética o seu corpo, né? Quer dizer, eu acho que tem um pouco a ver isso, não? Acho que sim. A moleira, né? A moleira, né? Eu acho que deve ser isso mesmo, né?
Eu gosto muito de uma fala da Gita que ela diz o seguinte, que Shirshasana é, em última instância, a posição mais humilde que existe. Porque você está fazendo uma reverência, você está levando a sua cabeça até o chão. Não é só um namastê aqui. Né? Você fez uma reverência, além de pranam, né? Full pranam, né? Assim que você vai deitar de barriga para baixo, que também é um ato de extrema humildade, né? Que você, na frente do guru, o discípulo deita no chão, né? E faz a reverência. Você está fazendo além disso, né? Você está com o topo da cabeça no chão. Então, a gente fazer Shirshasana com esse sabor, né? De ser uma grande reverência, uma postura de muita humildade, né? Assim, eu achei uma forma bem bonita, assim. E ela fala que, no fim das contas, a gente no Ocidente, porque acha que é o máximo fazer Shirshasana, se transforma, na verdade, num exercício de exibicionismo. Vaidade. Né? Verdade, não, de humildade. Quanto tempo né? você consegue ficar no seu Shirshasana, etc. Né? A gente estava estudando na semana passada, eu e a Paula, no curso de formação da FAF, sobre os chakras, né? Uma aula com a Babi, ela trabalhou com Shri Vivek Yoga. E aí ela foi falando de todos os chakras, trabalhando os asanas nas aulas, voltando para todos os asanas. E aí a gente chegou no 7º chakra, né? E aí a Ana Lu Matsubara, ela fez um comentário do Uttanasana. Quando ele tem esse apoio, né, no 7º chakra, diz que é bem mais intensa essa renovação de você, tipo, que eles falavam quando ela foi para Pune, que era tipo apertar o flush da descarga, né? Quando você está precisando renovar, tirar mesmo. Então, fazer ela fala que ela usa muito isso quando ela está precisando fazer essa limpeza mental. E a diferença de você fazer o Uttanasana sem o apoio na cabeça, no 7º chakra, né? E que é muito essa descarga mesmo, fazer com o bloquinho, o apoio na cabeça. Travou, Mia, não ouvi metade. Oh, meu Deus, que parte que você não ouviu? Até quando que parou? Não, acho que era a última vez que você estava falando que então era muito importante fazer o Uttanasana com a cabeça apoiada, porque porque dá esse flush, né? Que é o que eles comentavam lá em Pune, que eles analisaram, refletiram e chegaram a essa conclusão dessa descarga, quando você apoia o topo da cabeça, né? Essa coroa, né? Da cabeça, fazendo o Uttanasana. E a diferença que tem de fazer o Uttanasana sem e com o apoio, que é muito mais efetivo para você fazer essa limpeza assim, mental, mudar os ânimos, né? Muito legal isso, muito legal. Eu lembrei quando estava falando e senti de compartilhar também. É bem interessante. Nessa aula, a Babi, ela explicou para a gente assim que o 7º chakra fica mais no plano ideal, né? Tanto que ela foi trabalhando até o 6º e aí o 7º ela diz que é mais esse plano mais etéreo, né, de ligação mesmo com o astral. Com o universo. É bem interessante isso. Eu acho que eu tenho que encerrar, gente. Eu ia falar isso também, senão o vídeo fica muito longo e fica ruim de carregar também. Eu acho que está numa hora boa também. Acho que a gente percorreu
A próxima postura é bem legal, porque ela tem bastante, uma explicação bem longa. Eu diria até que seria legal a gente praticar ela, né? Assim, se alguém não fez ainda essa variação, né, com a cadeira, né? Acho que quem tem o Viparita Dandasana, o Shishasana com Viparita Karani, né? Eu gostei da entrada dela. Eu tinha aprendido essa postura entrando do Shirshasana, fazendo o quadril cair, né? Assim, foi uma vez que eu fiz um curso com o Father Joe e era um pouco mais exigente mesmo, né? De você ter um desafio mesmo, de fazer o Shirshasana e deixar o quadril descer para a cadeira. Mas eu gostei desse jeito dela entrar e eu acho, não sei se todo mundo já fez, né? Essa variação. Acho que a gente pode deixar para o sábado que vem e meio combinar, assim, né, da gente fazer todo mundo, né, para a gente conversar a partir da experiência. O que vocês acham? Acho ótimo. Acho bom também. Legal. Muito bem.